Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abram as vossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 4. Nós vamos ler 3 versículos a partir do versículo 14. Hebreus, capítulo 4, 14 a seguir. Quem achou, manifeste dizendo amém. Glória a Deus. Vamos ler o texto sagrado que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade de ministrar a palavra aqui no Templo Sede, pela bênção do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, pastor Eliseu, dos pastores aqui da sede, pastor William, pastor Marcos, pastor Demetrio, enfim, todos os colegas de ministério que têm sido uma bênção nas nossas vidas, e louvamos a Deus, em especial pelo pastor ter nos franqueado essa oportunidade tão rica, e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir à igreja. O capítulo 4 de Hebreus, ele traz um ensinamento a respeito, ou principalmente a partir desses últimos versículos do capítulo, ele traz um ensinamento sobre Cristo como superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. E, na verdade, toda a epístola aos Hebreus, ela trata da superioridade de Cristo em relação ao Antigo Testamento. A superioridade de Jesus em relação ao Antigo Pacto, a nova aliança que veio para substituir a antiga aliança. Então, o autor aos Hebreus começa falando da superioridade de Cristo como superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, a Josué, especialmente ao sacerdócio levítico, e apresentando um novo e superior sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e Jesus inaugurando a nova aliança. E no final da epístola aos Hebreus, nós vemos exortações à fé, à firmeza, advertência contra a apostasia, e também a ênfase na perseverança do cristão, demonstrado pelos heróis da fé no capítulo 11, e as exortações da vida prática, a santidade, obediência, hospitalidade e comunhão. Então, esse livro, ou essa carta, ela é emblemática, porque ela traz de forma bem clara para nós, ela desvela aquilo que talvez para alguns irmãos daquela época não estava claro. Por isso ela foi direcionada aos hebreus, aos crentes que se converteram para o cristianismo, mas que eram de origem judaica. E não se diz aos judeus, mas aos hebreus, porque eles haviam abandonado o judaísmo, mas eram descendentes de Abraão, descendentes de Jacó, eram pessoas que faziam parte dessa linhagem judaica. E nós observamos, queridos irmãos, que na época, ao que tudo indica na epístola, eles estavam vivendo momentos de dúvida na sua fé, perseguição, tribulação, e muitos até pensavam em voltar aos ritos judaicos. Foi aí então
que o Espírito Santo preparou essa epístola para dar firmeza na fé e firmeza doutrinária para esses irmãos que estavam vivendo as aflições naquele tempo. E alguns dias atrás eu estava ouvindo um audiolivro, e durante essa escuta do audiolivro, uma frase me chamou a atenção. O autor disse que quando nós lemos Hebreus 4:15, é como se o autor pegasse as nossas mãos e colocasse sobre o peito de Jesus, para nós sentirmos o coração de Jesus, para nós sentirmos o que move o coração de Jesus, o que está por trás do coração de Cristo. É como se fosse um raio-x do coração de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês, baseado nesse texto, no versículo de número 15, que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Este é o cerne do coração de Jesus. Quando o texto diz, o autor escreve, inspirado pelo Espírito Santo, porque nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer. Esse não é uma negativa, ele está dando uma ênfase. É como se ele estivesse dizendo, verdadeiramente, nós temos um sumo sacerdote que verdadeiramente pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele pode se compadecer de nós. O coração de Jesus, se nós fôssemos tirar um raio-x dele, entre tantas coisas lindas que você encontraria no coração dele, o principal, o que move o coração de Jesus é a compaixão. E aqui ele traz esse retrato para nós. Ele diz que o coração de Cristo, esse sumo sacerdote eterno, não transitório como os demais, mas de uma ordem superior, segundo a ordem de Melquisedeque. Não um sacerdote que todos os anos tem que ir ao lugar santíssimo apresentar o sacrifício, mas um sacerdote que apresentou a si mesmo como sacrifício definitivo, de uma vez por todas. Ele não só pagou o preço pelo pecado, ele não só resolveu o problema do pecado, mas mesmo tendo resolvido, ele se compadece das nossas fraquezas. Mesmo saindo vitorioso da cruz, ele tem a capacidade de olhar para mim e para você e sentir compaixão das nossas fraquezas. Essa palavra compaixão, ela tem uma origem parecida com a palavra simpatia. Embora o termo português simpatia distorceu o que é a ideia original, mas essa palavra significa sofrer com, sofrer junto, ter uma empatia profunda. Não é uma empatia superficial, mas quando diz que Cristo ele pode se compadecer de nós, é porque Jesus, no momento em que você sofre, ele sofre junto com você. Ele tem a capacidade de entender o que você está passando, o que você está vivendo, porque ele, como plenamente homem que foi, ele sofreu o que você sofreu. Jesus, ele não entende apenas intelectualmente aquilo que você passa, as tentações que você vive, as provações que você enfrenta no dia a dia. Tudo que você passou e enfrentou para chegar até aqui hoje, no culto de ceia. E talvez você pense, pastor, você não sabe o que eu passei para chegar aqui. Eu não sei, mas Jesus Cristo, ele não apenas sabe intelectualmente, mas ele passa por tudo isso junto com você, porque ele sofre contigo. Aleluia, ele sente profundamente as dores da nossa fraqueza humana, porque ele viveu como homem. A grande diferença é que sem pecado.
Imagine vocês, eu lembro aqui de algo que aconteceu comigo alguns dias atrás, algum tempo atrás. Eu fui no médico com algumas queixas, e esse médico muito perspicaz, ele percebeu não só as minhas queixas, mas percebeu alguns detalhes de como eu estava ali diante dele, conversando, contando. Ele me deu um medicamento e ele disse assim: olha, procura a especialista fulano de tal, você vai fazer um teste, porque eu tenho quase certeza que você tem TDAH. Eu disse: meu Deus, que coisa. Ele disse: não, é verdade, eu penso que você tem isso. E aí eu ignorei, passou algumas consultas de rotina e tal, anos, e agora recentemente, eu disse: doutor, eu acho que, eu tive me analisando e eu acho que eu tenho mesmo esse negócio. Eu vou procurar, me dá o encaminhamento de novo. E ele me deu o encaminhamento. E quando eu cheguei lá, nessa pessoa, uma profissional da mesma, do relacionamento, enfim, daquele médico, ela começou a conversar comigo, olhou no encaminhamento, fez 3 perguntas e disse: olha, você passa por isso, isso, isso. Ela começou a descrever com uma riqueza de detalhes, e eu fui assim, né, com aquele medo de chegar no consultório, eu fui desarmando. E eu disse: é verdade, é verdade, é verdade. Será que o Espírito Santo te revelou? Não. É porque eu também tenho TDAH. E você veio aqui, indicado pelo doutor fulano, que eu também diagnostiquei que tem TDAH, através dos testes, dos instrumentos que tem. Ele percebeu em você porque ele tem. E eu agora vou aplicar o teste. Mas quando chega a vir para o consultório é quase 100%. O que a gente precisa saber é qual é a ênfase, se é mais hiperatividade ou se é mais transtorno de atenção, ou déficit de atenção. Então, fiz o teste e deu lá o resultado, né, que era o esperado de todos. E depois eu mandei para o médico, e o médico disse: uhul, né, nessas expressões: bem-vindo ao clube, bem-vindo ao grupo, é nós, estamos juntos. Agora você vai ter algumas orientações para como melhorar o teu dia a dia, a tua convivência, para você entender algumas reações, porque você foi diagnosticado com algo que eu também tenho, eu também sofro, eu sei o que é isso. E é interessante, irmãos, pensando nisso, em relação às nossas fraquezas, é que Jesus, ele não apenas diz: eu sei o que você tem, eu sei qual é a causa do teu sofrimento, e eu vou te dar o remédio, eu vou te abençoar, eu vou te dar a vitória, eu vou ajudar você, no sentido de apenas dar uma receita. Não. Mas Jesus, ele diz: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sofrendo, eu também passei por isso, eu também enfrentei tudo isso. Nós temos a ideia, irmãos, muitas vezes de um Jesus distante. Nós olhamos para o nosso pecado, e especialmente para as nossas fraquezas humanas, e pensamos que quanto mais fraco nós estamos, mais Jesus está distante de nós. Mas o apóstolo Paulo diz que quando estamos fracos, somos fortes, não na questão apenas de estar em pecado, mas principalmente no sentido da vulnerabilidade. Quando você reconhece que você precisa de ajuda, quando você reconhece que você precisa de Cristo, quando você reconhece que Ele é o dono de tudo, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos, e que você não é nada, e você depende e precisa dEle. Então o Espírito Santo entra em ação, aleluia, porque o Espírito Santo, disse Paulo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ainda que não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você pense, mas Jesus era Deus. Jesus era um super-homem, um homem-Deus. Não, Jesus, ele não deixou nunca de ser Deus e plenamente Deus, mas ele enfrentou tudo como plenamente homem, porque senão o sacrifício não teria sentido. Jesus, ele padeceu o que eu e você padecemos como ser humano. Jesus foi testado e provado em todas as coisas, em todas as áreas da vida que você possa imaginar. Ele participou não apenas dos nossos pecados, carregando sobre si, levando a culpa, mas ele participou sim das nossas dores, dos momentos de dificuldade. Ele não pecou, mas ele carregou esse peso por nós. Você pode observar, meus amados irmãos, que Jesus, ele sofreu fisicamente, ele teve fome, ele teve sede, ele teve dor. Essa dor talvez que você sente no seu corpo por causa de uma doença, Jesus sentiu a mesma dor. Talvez você sinta exaustão, ele também se sentiu exausto. Em alguns momentos talvez da vida você não tinha o que comer e dormiu de estômago vazio, quem sabe, por uma circunstância. Jesus sentiu isso. Ele foi provado, ele foi conduzido para o deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele enfrentou a dor da cruz. Por quê? Porque ele conhece os nossos limites do cansaço. Ele se compadece de você quando você está num momento de dificuldade, quando você não está bem. Talvez você olha para si mesmo e diz, agora Jesus está longe de mim. Não, meu irmão, olhe para cima e veja que ele está perto de você. Basta você clamar por ele, dizer, Jesus, me socorre, e ele está a um braço de distância para te levantar, aleluia, e te dar vitória para a glória do nome dele. Jesus sentiu dores, sofrimento emocional, ele sentiu solidão, ele sentiu tristeza, ele se angustiou no Getsêmani. Ele sabe o que é ter uma alma angustiada, esmagada pela tristeza e pela angústia. Ele sabe o que é ser prensado no Getsêmani, na prensa de azeite. E ele sabe que o processo que muitas vezes você passa é um processo doloroso, é um processo de sofrimento. Você sente como aquela azeitona que está sendo prensada e moída, mas é dali que vai sair o óleo, é dali que vai sair o azeite, o Messias, o ungido, aleluia. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não foi pelas suas virtudes ou por aquilo que era bom, não. É pelo sofrimento de Cristo que eu e você podemos acessar a ele e saber que ele se compadece de nós. Talvez você esteja passando por isso. Sabe de uma coisa? Jesus entende o peso das suas emoções. Jesus entende que o que muitas vezes você suporta é demais para você. Muitas vezes você se sente sozinho. E quando nós nos sentimos sozinhos, a nossa tendência é nos isolar e entrar num processo de autocomiseração. Alguns dias atrás eu estava assim, porque Satanás ele luta constantemente com cada um dos servos de Deus. Tem dia que você parece um leão, e outro dia você parece um leão na cova dos Daniéis, como diz nosso pastor. Está ali com medo, acabrunhado. Tem dias que você está no auge, como já foi pregado alguns dias atrás sobre Elias. E tem dias que você está na caverna e dizendo, só eu fiquei, eu estou sozinho, porque a tendência é se isolar. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, mesmo nos momentos em que você se sente sozinho, você não está sozinho. Porque Jesus não está apenas lá do céu olhando para você, intercedendo por você.
A grande qualidade do nosso intercessor é que ele desce ao nosso encontro. Aleluia, ele te diz: não temas, eu estou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não tenha medo. Aleluia, o sacrifício de Cristo que nós celebramos hoje não apenas nos diz que ele fez algo para perdoar todos os nossos pecados, mas ele nos mostra também que ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus sofreu pressão espiritual, tentações do diabo. Há vozes, queridos, que desafiam a nossa fé. Os ataques invisíveis que tentam te afastar de Deus. Os irmãos hebreus, eles estavam recebendo ataques espirituais para desistir, para parar, para voltar ao judaísmo, porque eles estavam presenciando muito sendo martirizado, muito sofrimento. E eles pensavam que cumprir os rituais judaicos, a lei, o antigo pacto era mais fácil do que viver agora na nova aliança, porque eles estavam olhando para o lado da dificuldade, do sofrimento de ser cristão. Mas eles estavam esquecendo que esse sumo sacerdote, ele se compadece. Não tem tentação que você sofra que Jesus não sofreu. A grande diferença entre as tentações que você sofreu e que você sofre e que Jesus sofreu é que as dele são muito piores. Porque como Jesus, ele é extremamente puro, ele não corrompeu em nada o seu caráter, ele não foi afetado pela natureza pecaminosa. Então Jesus resistiu ao extremo, até a dor, até o sangue, como diz o próprio autor aos Hebreus. Vocês não resistiram o pecado até o sangue, mas Jesus resistiu ao máximo. Você e eu talvez temos uma capacidade de resistir até um limite. E pela graça de Deus, há momentos em que o Senhor diz: agora chega, Satanás, você não vai tentar daqui para frente, agora eu estou colocando um ponto final, eu estou colocando um basta, daqui para frente eu vou abençoar o meu servo, eu vou fortalecer, aleluia. Mas Jesus, ele foi tentado até o fim. Ele entende o que você passa, meu irmão, mas ele te deu uma arma poderosa que ele usou lá contra o diabo no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. O poder da sua palavra afugenta os demônios. O poder da palavra de Cristo vence a tentação. O poder da palavra de Cristo, meu irmão, faz você ser vitorioso. Talvez você olha para a situação e você não vê chance de escape, mas o teu Deus Todo-Poderoso, Ele colocou dentro de você uma palavra, aleluia. Use o poder da palavra de Deus e diga: sai, Satanás, porque está escrito. Você pode ter vitória, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele te dá ferramentas para você ter vitória. Jesus foi traído, Jesus foi rejeitado, foi desprezado. Jesus entende o que alguém que te prometeu te amar, de repente virar as costas para você e te abandonar. Jesus entende o que é ser traído com um beijo no rosto. Jesus entende o que é ser rejeitado. A pedra de esquina, a pedra angular, os edificadores rejeitaram. Jesus entende o que é ser escárnio público. Se Jesus estivesse nas redes sociais, no dia da sua crucificação, 99% da humanidade ia bloquear o perfil dele e dizer: não quero mais seguir esse homem, não quero nem ver o que vai acontecer com ele. Ele foi totalmente rejeitado, ele foi totalmente desprezado
por aqueles que ele amava e pela multidão que dizia o aclamar, que dizia o servir. Ele sabe, meu irmão, o que é ser rejeitado. Talvez você está aí, como eu estava falando alguns dias atrás, e brigando com Deus, brigando com o Senhor, literalmente, Senhor, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, e daí o Espírito Santo vinha, tom, na cabeça, tom, e eu, não, mas, não, chegou um ponto que eu disse, não, eu me rendo, Senhor, não tenho mais argumentos para ficar na autocomiseração, eu tenho que me levantar e lutar, aleluia, eu tenho que ser um servo de Deus, consciente, que eu posso entrar no trono da graça com ousadia, diante do trono da graça, porque Cristo abriu o caminho, louvado seja o nome do Senhor. E eu compartilho com você, porque eu sei que nesta noite tem pessoas aqui, que o diabo tem acusado você, tem lançado seta na tua mente, tem colocado vergonha, tem colocado talvez alguma das suas mentiras para te deixar para baixo e dizer você não consegue. É muito difícil para você servir a Deus, é difícil para você vencer esse pecado, esse vício, é difícil para você suportar essa dor, essa fraqueza, mas saiba de uma coisa, você não precisa enfrentar isso sozinho. Jesus está com você e dizendo para você, meu filho, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te levanto, não temas. Eu sei o que você está sofrendo, eu passei por isso, e por isso eu tenho autoridade para dizer que eu estou do teu lado, para te ajudar. Não se preocupe, não tema, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, quem sabe, para nós é difícil se compadecer das pessoas, se compadecer a esse extremo. Eu e você temos uma compaixão limitada. Eu gostei aqui do testemunho que o pastor contou, que ele orou pelo cachorrinho que ele passou por cima. E quando ele falava isso, que ele começou a chorar, foi lá e orou, e os ossinhos começaram a estralar, e o cachorrinho sobreviveu. A cachorrinha, né? Na hora eu entendi, e lembrei-me, que os grandes milagres que Jesus fez, foi quando as suas entranhas se moveram de íntima compaixão. Ele se moveu de íntima compaixão, um misto de amor e revolta por aquela situação, e os milagres aconteceram. E eu creio que você vai ser muito usado por Deus para curar os enfermos, para expulsar demônios, para ganhar almas, quando você olhar para as pessoas como Jesus olhou. Em Mateus 9:36, ele viu as multidões perdidas espiritualmente, eram como ovelhas que não tinham pastor, e ele se moveu de íntima compaixão. Quando nos movemos de compaixão, aleluia, nós recebemos esse poder que Deus nos dá para fazer milagres para a glória e honra do nome dele. Quando você ora por um enfermo com íntima compaixão, o milagre está mais perto. Aleluia, se for o propósito de Deus curá-lo, ele vai ser curado na hora, porque você está, aleluia, agindo como Jesus, o teu coração está batendo na mesma batida do coração de Cristo. Quando você olha para uma alma perdida e você sente compaixão, você quer compartilhar Cristo com essa vida, e nesse momento aquela pessoa ouve a palavra e aceita Jesus. Por quê? Porque ela sente que emanou, aleluia, a compaixão do teu coração que está batendo em sintonia com o coração de Cristo. Agora, nem sempre nós sentimos compaixão, mas Jesus, ele não deixa de se compadecer por nós. Jesus não deixa de se compadecer daquilo que nós passamos, daquilo que nós vivemos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez nessa noite você esteja sentindo pena de si mesmo. Talvez você
esteja passando por um momento difícil, e você olha para a tua fraqueza e você não vê possibilidade de vencer, isso é egoísmo e é pecado. Agora, quando você começa a olhar para aquele que tudo pode, você olha para cima, e aí, diante do texto, você começa a observar o coração de Cristo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça, e sermos ajudados em tempo oportuno. Nesta noite Ele está aqui, o trono da graça está aberto, o acesso está livre, porque Ele abriu através do véu, isto é, da sua carne. Nós vamos celebrar o corpo e o sangue de Cristo, isso é o véu rasgado, o caminho aberto. Ele abriu o caminho para você e eu chegarmos no trono da graça. Essa noite é uma noite de restauração. Se coloque em pé. Alcançar misericórdia. Você não tem que ter pena de si mesmo. Não, meu irmão, você tem que confiar na misericórdia de Deus. Que Deus é misericordioso para te perdoar. E Ele quer te ajudar em tempo oportuno. Esse tempo é hoje. Esse tempo é agora. Esse é o momento que Deus quer fazer algo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, esse mesmo autor desse livro que eu citei, ele disse que o versículo 15 do capítulo 4 de Hebreus é como nós colocarmos a mão sobre o coração de Jesus e sentir a batida do coração dele, uma batida de compaixão. Mas quando ele diz o seguinte, mas tem um versículo na Bíblia que o próprio Jesus abre o seu peito e mostra o seu coração. E esse versículo é Mateus 11, 29. 28 diz assim, vinde a mim vós todos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ao mesmo tempo que Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, mas Ele não vai pisar na tua cabeça, Ele não vai te tratar com indiferença, Ele não vai te condenar. Essa noite há uma porta de graça que é aberta para você, há um caminho para nós chegarmos no trono da graça. Ele está dizendo, vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou te aliviar, porque o meu coração é manso e humilde. Eu sou manso, não precisa ter medo de mim. Você não vai conseguir se esconder de mim, esconder os teus pecados de mim. Você não vai conseguir esconder as tuas fraquezas, mas eu estou do teu lado te ajudando. O que eu quero é que você entre por esse caminho e diga, eu preciso de graça e de misericórdia. Se você precisa da bênção de Deus, sai do teu lugar e venha diante do altar. Eu quero orar por você e com você. Aleluia. Jesus, nesta noite, Ele quer fazer uma obra muito grande. Ele quer que você, aleluia, receba a convicção que Ele está contigo em todos os momentos. Ele está lá no teu quarto quando você está chorando. Aleluia, pode chegar diante do altar. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu sei que Deus falou com muitas pessoas aqui. Aleluia, a palavra de Deus é poderosa. E nessa noite Ele te diz, entre com convicção. Chegue no trono da graça. O caminho está livre, o caminho está aberto. Ainda há tempo de alcançar misericórdia, é tempo oportuno. Xarabacanteremasturimicantarabagay. Ramanderemasturimicantarai. Aleluia, a presença de Jesus é real aqui no nosso meio, meus irmãos.
O Senhor está te chamando para um novo concerto. O Senhor está te chamando para uma renovação de aliança. Quem sabe você está se sentindo cansado e oprimido. Nessa noite Ele quer renovar a unção. Ele quer aliviar o fardo, o peso que você está carregando. Jesus está aqui para renovar a tua vida nesta noite. Aleluia. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Alguém entre nós que hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Deus? Levante a tua mão, eu quero orar por você. Você que quer entregar a tua vida para Cristo hoje. Você que quer reatar os laços com o Senhor. Jesus não te abandonou, Ele não te esqueceu, mas Ele está aqui de braços abertos para renovar a tua vida, para te dar vitória, para aliviar o fardo pesado. Xarabacan, teremas, turimican, tarabagai.